E, bom, e aí eu fiquei aqui até... Bom, até formar no colegial, né? No meio do caminho teve a Isabela. Eu fiquei grávida com 15 anos, minha mãe com 16. Não, mas eu quero entrar nesse assunto, né? Porque eu tava até falando com a Simone... que é um negócio de uma maternidade que a gente tem que falar também. Opa! Que, assim, eu lembro, mas eu era nova, mas eu lembro daquele caos que virou, porque você tinha acabado de tomar a vacina do... Nossa, nem me lembro. Teve isso, né? Não. Que era, peraí, que eu esqueci o nome, da rubéola. Foi, vacina de rubéola. E não pode engravidar, né? E quando você engravida com 15 anos, você tinha acabado de tomar vacina ainda. Não, foi assim, o povo na minha sala muito medroso. E aí, as enfermeiras chegaram e falaram assim, se você está grávida, pensa em ficar grávida. Se daqui a uns 3 meses você sonha em ficar grávida, não toma vacina. E o povo, ai, que medo de tomar essa vacina, vai doer. Eu falei, gente, larga a mão, você tá com dor. E eu fui a primeira da fila. E não sabia, eu tava grávida de 1 semana. Nossa! Não, vou contar pra vocês como é que eu descobri. Primeiro que eu comecei... Não, vai vendo. Olha só. O que não é trágico é cômico, né? Então, enfim. É meu lema é esse. Ótimo lema. E aí foi o seguinte, eu comecei a passar muito mal. Eu nunca fui de vomitar, assim. Então, tudo que eu comia, podia ver uma escova de dente, eu vomitava. Então, assim, nossa. Aí a minha mãe me levou no médico. Aí falou assim, você tá com verme. Aí eu tomei remédio, eu tomei vermífugo, assim, sabe? Quando toma 4 comprimidos de uma vez, tomei. Nossa. Aí, e detalhe, eu jogava handball no gol. Tava indo pros campeonatos. Vacina de rubéola, é nada. Tomando bolada na barriga, porque goleiro. Eu era goleira. Goleira de handball. Então você toma bolada na cara, na barriga, tudo quanto é lugar que tem que tomar bolada. Realmente. Então, assim, era passei, né? Aí, beleza, tomei o remédio, não melhorei. E aí, eu lembro que o médico falou assim, então, vê com ela como é que tá o negócio da menstruação. Eu, tô um pouquinho atrasada, mas acho que vai vir. Inocência, né? Inocência. E aí, eu lembro que ele pediu um ultrassom. E aí, a gente foi fazer um ultrassom, gente. Aí, beleza, eu deitada aqui, minha mãe sentada nessa cadeira aí onde você tá, e o médico aqui, passando o ultrassom. Né? Aí, quando veio, ele só falou assim, aqui o bebê aqui. Minha mãe levantou e falou, o quê? Aí eu, não quero ver, pelo amor de Deus. Ele falava assim, escuta aqui o coraçãozinho, eu não quero. Eu chorava. E a minha mãe estátua, assim, ó. Minha mãe ficou... Mas também esse médico é sutil, igual um elefante. Mas eu não sei se ele não... Eu não sei o que ele achou. De repente, ele falou, bebê aqui, o coraçãozinho. Não, ele achou que já tava indo pra ver, que tá grávida mesmo. Menina do céu. E aí, eu lembro que tinha um banheirinho lá na sala de ultrassom e a sala do consultório. Ele foi pro consultório com a minha mãe e falou, não, você se limpa isso, enxuga. Eu chorei horrores, né? Enfim, aí eu lembro que eu cheguei no banheiro. Olha, gente, inocência. Aí eu vi a janelinha do banheiro e falei, vou fugir. Então, até dar fome, né? Até dar fome, aí depois eu voltava pra casa, né? Mas eu não sei o que dizer, porque desesperada, eu vou fugir. Mas não passava na janela. Então, eu tive que voltar pra sala, de cabeça baixa, enfim. E aí, nossa, mas foi uma barra. Mas você já tinha ideia... Nossa, vamos tentar entrar no raciocínio que eu tô... Você já tinha ideia que você queria ser médica nessa fase? Já. Porque eu fiquei pensando, assim, ainda mais... O que você desenrolou agora, né? Que você mexe muito com saúde da família. Sim. E PSF e tal, que depois a gente vai entrar nisso. Porque é difícil mesmo. Uma menina de 15 anos não tem noção, né? Sobre a sua sexualidade, sobre seu corpo. Até faz, né? As coisas, só que... Ela tem informação. Mas naquela época era mais difícil. Mas olha, eu vou te contar 1900 assim... Guaraná com rolha, não? É o quê? Década de 90? Foi. Então, mas assim... Não, já tem. Sabe assim... A informação tem, mas não junta as coisas de modo produtivo. E se tá apaixonadinha, aí já era. Eu sei porque eu dou aula pra essa idade, assim. Eu me lembro muito bem dessa época, assim, como que foi isso pra mim, né? Eu me lembro... Porque, tipo assim, eu até... Naquela época a gente não tinha celular, não tinha internet ainda, não tinha nada. Então, assim, eram muitas orientações dos pais. Na escola até não se falava muito, assim. E a gente, às vezes, tinha conversa com as colegas, né? Com as amiguinhas. Então, a gente pegava dica das amiguinhas, enfim. Mas eu lembro que eu tinha muito aquela ilusão de conto de fada, sabe? Aquela historinha e no final viveram felizes para sempre. Então, eu achava que eu ia encontrar alguém, não sei o quê, namorar, casar e ser feliz para sempre. Enfim, Nossa, isso que você é de leão, hein?
Nem Pois é pra ser assim, não. Pois é, eu falo, mas lá em casa as 3 são de Leão, nascemos tudo no mesmo dia. É um aniversário só, economia de pobre, faz uma festa só, enfim. Mas aí eu lembro que quando, assim, eu lembro que porque minha mãe, ela só falava assim pra mim, coitada, porque assim, é o jeito que foi criado, e aí você tenta melhorar, mas é muito difícil falar disso com o filho, né? Hoje a gente entende da importância de falar sobre esse tema com a filha. Eu falei disso com a minha filha quando ela começou a desenvolver a questão da sexualidade, porque eu sempre fui uma criança que queria ser criança. Eu lembro da primeira vez que eu ganhei um sutiã. A minha tia chegou e falou assim, deixa eu ver se já tem peitinho. Eu queria morrer. Eu falava, eu não vou usar sutiã, meus peitos não vão crescer, eu quero ser criança pra sempre. Foi horrível, assim. Então assim, aí quando eu comecei, assim, a ter relação, e assim, eu falo muito isso pra Isabela, porque tinha muito aquela história assim, né, de, se você não fizer comigo, eu vou ter que te largar, porque eu sou homem, porque eu preciso, enfim. Então a gente acabava cedendo, tinha muito medo, e meus primeiros relacionamentos, eu achava que eu ia namorar, casar e ser feliz pra sempre, né, igual contava nas historinhas. Então assim, a minha mãe, eu lembro que a dificuldade que ela tinha de falar isso comigo, ela só falava que era pecado antes do casamento. Então, eu lembro que quando eu tive a minha primeira relação, assim, eu cheguei em casa, eu comecei a rezar e pedir perdão pra Deus que eu tava pecando, sabe? Uhum. Então, foi, assim, difícil nesse ponto, né? E a questão de entender da gravidez anticoncepcional, a gente tinha muito medo de pedir pra mãe pra tomar. A gente, capaz, aí já achava que, pronto, já entreguei pra minha mãe que eu tô tendo relação, né? Então, ainda era muito questão de tabu naquela época. E aí, eu lembro que a gente perguntava o negócio de tabelinha. Falava, mas a tabelinha... Hoje em dia, a gente que fez medicina sabe que a tabelinha é um método para engravidar, não para não engravidar. Então foi assim. Então, assim, eu realmente... eu acho que eu só me dei conta mesmo quando eu vi que a minha menstruação estava atrasada 1 mês, mais ou menos, mas ainda tinha um pouco disso. Então, eu lembro que na época, a psicóloga, depois aí eu tive que fazer terapia, a psicóloga ainda falou para minha mãe, falou assim, olha, ela mal aceitou a sexualidade dela ainda, ela vai ter que aceitar a questão da gravidez, né? Então, foi difícil nesse ponto, assim, a questão do julgamento. A cidade pequena tem muito disso, infelizmente, assim. Eu lembro que... as pessoas, elas falavam assim, mas não é possível, gente, vocês estão confundindo. É a Roberta que tá grávida, não é a Roberta. Porque a Roberta saía, a Roberta já, né? E eu era a quietinha, certinha, que estudava, então eles não achavam, não fazia sentido. Então foi assim, sabe? Foi um pouco nesse sentido, assim, que a gente sofreu. Eu lembro de professores, às vezes, a questão desse cuidado e dessa preparação que hoje a gente fala tanto. Por isso que eu acho que é tão importante a gente falar dessas questões e falar como que isso é importante a gente trabalhar e os professores também terem a sutileza de trabalhar sobre esse tema, a percepção dentro da sala de aula, sabe? Até